Rafael, sou estudante de jornalismo da Universidade Federal e tenho 22 anos. Meu nome é Victor Rameirão, eu tenho 20 anos e eu faço Direito na Federal. Meu nome é Davi, eu faço História na Federal e tenho 21 anos. Olá, meu nome é Adenildo, tenho 26 anos e sou economista pela Federal. Meu nome é Carla, eu faço odonto na UPE e tenho 22 anos. Meu nome é João Paulo, tenho 21 anos e faço medicina na UFPE. Esse é o 9º Fórum Telejovem e hoje a gente vai discutir um pouco, conversar sobre a pena de morte no Brasil. Se é solução ou não, ver as ideias de cada um em relação a isso. Começar mais geral mesmo. A gente vive num país onde a gente lida com a impunidade no dia a dia, com tantos problemas, tantas desigualdades aqui, inclusive em relação ao sistema carcerário. E muito vem se discutindo sobre se a pena de morte é realmente a solução, né? E o que é que vocês acham disso aí? A princípio, eu acho que pena de morte não é uma coisa, não é muito interessante. Acho que morte não é solução para correção de um detento ou qualquer que seja o crime que ele tenha cometido. Acho que morte não caracteriza bem a ideia de você ajustar uma pessoa à sociedade novamente. É porque a gente questiona a pena de morte, a gente questionar também qual é a função do sistema carcerário da gente, do sistema de justiça. Se a prisão é um centro de ressocialização mesmo, de você reintegrar, o cara tá ali para aprender, sei lá, para ter alguma terapia, para ser reintegrado à sociedade, ou se ele está ali para ser punido e para pagar mesmo pelo que ele fez. Assim. A favor da pena de morte é você afirmar que aquela pessoa não tem condições de se reintegrar. Eu acho que solução, ela não é. Não existe uma solução, uma receita para solucionar o problema de violência urbana e de segurança do Brasil. Eu acho que tem que ser um conjunto de coisas. Se a pena de morte faz parte desse conjunto de coisas ou não, bem, eu acredito que não. Eu acho que todo mundo tem que ser ressocializado. Aquele que não tiver condições de ser ressocializado, por que não? Eu acho que nós somos seres sociais, tudo é um produto do que a gente vive, do que a gente faz também. Então, se chega a um ponto onde esse indivíduo ele não tem correção, ele não tem... Você chegar a dizer que não tem correção, isso é uma falha do Estado, isso é uma falha de quem tá gerindo aquilo, é uma falha de toda a sociedade. Todo mundo sabe tantos transtornos psicológicos que muita gente um dia já disse que era incurável, hoje a gente vê que tem gente que consegue viver muito bem integrado na sociedade. Então isso é muito fácil dizer que fulano tem que morrer porque é o único jeito. A partir do momento que ele sai, aí vem outra etapa da ressocialização, que é a gente aceitar ele na sociedade. Esse também é uma etapa muito determinante. Eu acho muito bárbaro também esse negócio de tipo, o cara mata ele também. Não vai resolver o problema, porque o problema não foi a morte, mas foi o que gerou aquilo tudo, aquela tensão. Aquele doente mental, um esquizofrênico que não tem cura. O que é que tu faz com ele? Esquizofrênico a gente não mata. Psicopata. Psicopata. Um argumento que poderia ser feito é que um psicopata não tem culpa por ser um psicopata. Isso faz parte da natureza dele. Então você está matando alguém só pela natureza dele. Por outro lado, alguém que fosse defender, seria certo, não vamos matá-lo, o que vamos fazer com ele? Se amanhã, por exemplo, no Brasil foi legalizada a pena de morte, agora vai ter pena de morte. A pena de morte vai valer para todo mundo, não vai valer só para quem é psicopata, não. Você vai ter que determinar os crimes, os artigos a que aquilo está vinculado. Você acha assim que podia ser uma pena de morte? Porque o cara é um assassino em série, ou porque o cara, sei lá... O que você acha que você aceitaria como um princípio uma pena de morte? A gente tentou ressocializar ele na prisão, certo? Depois veio a etapa da sociedade, a gente não conseguiu agregar ele, ou então ele não consegue se inserir na sociedade por escolha dele mesmo, ele tem essa escolha. Pronto, esse daí que não quer ter a escolha de ser ressocializado, quer sempre voltar para o mundo do crime, sempre voltar, por que não para ele, tá entendendo? Eu acho que pela sociedade considerar que o sistema penitencial do Brasil e, sei lá, do geral, não tem condições de ressocializar ninguém, a pessoa que entra ou sai igual ou sai pior, aí pensa na pena de morte como uma solução, e não a solução ser restabelecer esse sistema, né? Não mudar isso aí. O negócio é que geralmente são crimes hediondos, né? E crimes hediondos
ele não vai ter, por exemplo, menos de 30 anos de cadeia. Pelo menos aqui no Brasil o máximo é 30 anos, mas se você for ver no mundo inteiro, não vai ter menos que isso. Apesar da pena de morte ser uma das penas aplicáveis, ela não é a única pena. Então, por exemplo, se você falar assim, pena de morte é para homicídio, nem todo mundo que cometer homicídio vai receber pena de morte, entendeu? A pena ela é dosada. Então, assim, a maior parte das pessoas que cometerem homicídio, mesmo depois da integração da pena de morte, vai continuar sendo presa por 30 anos. Por exemplo, no Texas, que é o estado que mais mata... mais pune por pena de morte? Mais pune por pena de morte, obrigado. A quantidade de pessoas que cometem homicídio que são condenadas à pena de morte não passa de 1%. O único país que realmente mata a pena de morte é a China. A pena de morte não é eficiente, a pena de morte não desencoraja os outros a fazerem. Nenhuma coisa que é meramente punitiva, eu acho que educa ninguém. Não é assim. Educa assim. Mais ou menos. Educa assim. Eu acho que se não tem fim didático, eu acho que não Eu digo pra vocês, todo mundo que cometesse, isso se chama leis dracônicas, se todo mundo que cometesse homicídio fosse condenado à pena de morte, sem exceções, 100% das pessoas, menos pessoas cometeriam homicídio. Qual a consequência de você aprovar a pena de morte para um aumento de violência na sociedade em geral, assim? Porque a partir do momento que o Estado está ali punindo alguém, matando, tirando a vida daquele cara, eu acho que a sociedade passa a vivenciar até a morte mesmo, a experiência de violência de outra forma. Inclusive foi por isso que as execuções deixaram de ser em praça pública. Você cultua a violência, tá ligado? Isso aí só, eu acho que tem um efeito até mais contrário, assim. Porque teoricamente você aprovar a pena de morte e você querer que com a pena de morte haja uma redução dos índices de violência, né? Trazendo um pouquinho para a realidade do Brasil. Muitos argumentam que porque a prisão máxima no Brasil é de 30 anos. Aí, assim, fora que aqui a redução de pena é uma coisa muito recorrente, muito branda, sabe? Ninguém cumpre 30 anos. A prisão perpétua também, que alguns apontam como uma alternativa, né? Uma alternativa mais humanizada, mas extremamente mais cara para o governo, né? Sempre que entra nessa discussão de pena de morte, tem alguém que diz assim: pô, não acho pena de morte não, agora se o cara fez lá um negócio muito pesado, deixa ele pensando no que ele fez o resto da vida dele. Eu acho que a perpétua no Brasil não funciona. Então lá de dentro eu vou fazer o que eu já faço, vou mandar um crime organizado, eu vou matar uma pessoa lá dentro que eu não gostar, eu já tô lá dentro mesmo, daí não tem como ficar pior. Qual é a lógica disso? Ficar lá afastado da sociedade pra sempre, pra quê? Qual o motivo disso, tá entendendo? Eu não vejo a lógica. Assim, sendo bem frio, se for pra ter prisão perpétua, é melhor que ter pena de morte. Então, assim, a gente vê muito assim, principalmente com estupro, coisa relacionada com estupro. E depois a gente, quem está próximo daquilo, quem é próximo da pessoa, todo mundo diz, a gente quer que a pessoa pague pelo que ela fez. O sentimento tem muito a ver também com a cobrança que a gente faz. Se fosse a minha irmã que fosse estuprada, eu não ia estar conseguindo pensar friamente como a gente está aqui sentado discutindo isso, né? Porque você não a família quer, o sentimento pede que alguma coisa você não quer justiça. Isso alimenta um sentimento, não é só a pessoa, basicamente, não é só a irmã que vai sentir. A televisão bota lá a câmera na frente daquela mãe que começa a chorar e carrega um sentimento para toda a sociedade, né? Eu já vi gente dizendo, esse cara tem que morrer por causa de um negócio, porque mostra uma coisa apelativa, mostra uma coisa que mexe com a gente. A gente conhece um pouquinho a justiça da gente e a gente sabe que acontece até muitas vezes aqui de julgamento que depois de alguns anos as pessoas descobrem que ele estava, que o cara não era culpado, né? A pessoa é condenada à pena de morte, é morta, mas e aí? Descobre-se que a pessoa era inocente. Tá presa, né? E aí? Indenização para a família. E que é super provável. Não volta, né? Não volta. Eu realmente acho que o problema da pena de morte de discutir pena de morte é um problema de consistência. Porque se a gente fala assim, não deveria ter pena de morte, você fala, ok, então a pena máxima, sei lá, 30 anos no nosso caso, vai ser aplicada para alguém que comete qualquer crime, não importa o nível. Aí você fala assim, ok, vamos aplicar a pena de morte. O problema é que você não vai ter consistência quando você for aplicar a pena de morte, porque você vai ter vários poréns. Ele só fez isso, então não acho que ele merece. Não vai ser algo uniforme. Se não tiver uma regra... Não, tem regra, mas você vai... Não, eu não sei quais são, mas eu estou dizendo, nos Estados Unidos não é só um tipo de crime que é punido com pena de morte. Mas são tais crimes. São tais crimes. Isso é na hora que você oficializa, você já inclui onde é que ele pode ou não ser
ser... Mas o sistema E claro americano que vai ter algum dos atos que tem vai ser vários injusto. problemas de consistência, por exemplo. Tem como uma regra Vários ser estados matam pessoas com deficiência mental. E que é algo abominável, porque a maioria daquelas pessoas não tem capacidade de discernir o que elas estão fazendo. Existem países, pelo menos você pensar em um, pelo menos, que a pena de morte é sustentável no sistema legal deles. O Japão. É porque ela é simbólica lá. A pena de morte lá, ela tem um efeito simbólico. Simbólico. No Japão, em média, no máximo, são executados 3 ou 2 pessoas por ano. Você é condenado, existem vários detentos no corredor da morte. Aí deve ter um sistema, não é uma loteria. Você está condenado à morte. Fica aqui, passe um tempo, uma hora vai chegar a sua hora. Você provavelmente vai morrer da velhice. Chances são... Apertou quase, né? mais pra perto. Na verdade, o que há é justamente a execução simbólica. A pena de morte, você tem que avaliar a cultura do lugar que você está discutindo ela. A gente só pensa em pena de morte porque a nossa justiça com J maiúsculo e a justiça dos seres humanos com J minúsculo, as duas justiças elas não funcionam, a gente não sabe lidar com elas e por isso a gente vai pensar na prisão e pensando na prisão a gente vai pensar na pena de morte. Eu acho que a gente só está tentando encontrar um palito para ficar pensando nele, porque o problema é muito anterior à pena de morte e à própria prisão, e ao próprio conceito de prisão, eu acho. Sempre existiram pessoas que não são contra a ordem e que são um perigo à sociedade. A prisão é uma solução pensada pelo Estado da gente, pela democracia, principalmente o Estado ocidental, né, que eu tenho mais conhecimento, de tentar, é uma tentativa de solucionamento daquele problema. De manter a ordem. Porque às vezes o que pensa muito é que como se a pena de morte fosse acabar com tudo, ou fosse ser solução, como se, por exemplo, se a gente aprovasse pena de morte, a gente não ia ter mais problema de presos reincidentes. Não era o momento, talvez, eu penso, do Brasil tá discutindo, tá botando isso em primeiro plano de discussão, achando que é solução para alguma coisa. Porque existe uma série de coisas que já tinha que ser pensado antes, sabe? Coisa muito primária.